Então, meus irmãos, vamos fazer a prece, vamos fazer a prece de abertura. Para isso, peço a todos que acompanhem mentalmente. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, porque para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja e de egoísmo e de vingança, e enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados, de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro aberto também na parte material, na noite de hoje, os nossos trabalhos. Ernesto, nos dê conta aí da lista, se teve alguma alteração, exclusão. Pausa na gravação, Zé.
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso irmão Francisco me passou aqui um calhamaço de 44 páginas, com psicografias feitas durante as reuniões do Trevo Sagrado, algumas bem curtas que dizem respeito a problemas de familiares que estão presentes, e outras mais de caráter geral, de caráter de orientação, e que então nós vamos escolher aqui algumas e comentar com vocês o que aquele que a transmitiu quis nos trazer. Tem uma primeira aqui, bem pequena, em que, de 1º de 2 de 23, psicografada por Fernanda, diz: retire esse medo do seu coração. Vós não estáis sozinhos. Mantenha a fé sempre viva. Não vos deixeis influenciar por pensamentos medíocres e vazios. Consumam apenas palavras de amor. O respeito é uma virtude pouco compreendida pela orbe humana. Os pensamentos serão julgados, gerem energias, cultivem os bons pensamentos. Essa pessoa não se identificou, mas vejam que ele está dando conselhos bem pertinentes para o nosso tempo. Primeiro, retiremos o medo do coração. De que ter medo? Qual a razão de nós ainda nos defrontarmos com o medo, com essas situações que nos deixam infelicitados, com tantas coisas que acontecem? Então, não precisamos ter medo. O que é que podemos perder? A vida material? Essa é apenas uma das milhares que nós já vivemos. E nos serão oferecidos tantos outros corpos pelo Pai quanto sejam necessários para a gente terminar a nossa jornada. Então, não há que ter medo, há que entender a vida. Então, mantenha sempre a fé viva, não vos deixeis influenciar por pensamentos medíocres e vazios. Consumam apenas palavras de amor. Esse trecho aqui, consumam apenas palavras de amor, ele é muito pertinente ao nosso tempo. Nós vivemos inundados por fake news de toda a ordem e muitas vezes as pessoas adoram consumir esse tipo de informação. Hoje eu estava, enquanto aguardava a médica me atender, eu estava ouvindo a televisão e o canal que estava no ar só reproduzia constantemente um tiroteio que uma criança foi atingida. Então, isso ficou durante mais de uma hora repetindo o mesmo cenário, as mesmas coisas, mostrando tiroteio, mostrando isso, mostrando aquilo. Então, as pessoas que estavam em torno, eu fiquei observando, elas logo se fixavam e procuravam tomar partido daquilo que estava sendo transmitido. Então, eles consumiam as palavras que representavam ódio, ressentimentos, mágoas, dores, sofrimentos, em vez de consumirem, como ele diz aqui, apenas palavras de amor. Então, deviam mudar todos aqueles pensamentos para uma prece em benefício da alma daquela criança que não dizia se estava desencarnado, mas uma criança de 10 anos baleada por bala de fuzil, é bem possível que não tenha resistido. Mas, se resistiu, também a família está precisando de palavras de conforto, palavras de ânimo, de entusiasmo. Então, nós vivemos sendo manipulados por esses problemas e acabamos deixando nos levar por esses sentimentos. Aí sentimos raiva, sentimos ódio, queremos matar, gostaríamos de ver aquelas pessoas mortas também, etc. Então, o que é que a gente gera? Estamos tratando e observando uma violência e apenas contribuindo para aumentá-la significativamente.
Então, o que precisa é consumir mais palavras de amor. Então, é esse detalhe que é pouco compreendido. Como ele diz aqui, o respeito é uma virtude pouco compreendida pela ordem humana, pela humanidade. Então, o respeito à vida do outro, o respeito à sua privacidade. Quando não tivermos boas palavras para falar, então fiquemos calados, que o calar é uma virtude quando nós podemos abrir a boca para soltar palavras que não contribuem para construir nada. Então, ele diz no final: os pensamentos serão julgados. Julgados por quem? Julgados pela nossa própria consciência. Nossa consciência é o pior juiz do universo. Não deixa passar absolutamente nada. Qualquer coisa que nós façamos é registrada na nossa consciência e ela é esse julgador que não deixa passar absolutamente nada. Então, gerem energias, ele pede, os pensamentos serão julgados. Gerem boas energias, cultivem bons pensamentos. Então, a mensagem de 2 parágrafos e que tem um conteúdo fantástico para nós podermos entender um pouco da vida. Mas eu me detive em uns trabalhos um pouco maiores, um assinado por uma entidade que se denominou ZAMOC, uma psicografia de 8 de fevereiro de 23, por nossa irmã Márcia Bonfim. Então, ele começa nos dizendo: paz e concórdia, belas palavras. A harmonia não é uma utopia, é uma necessidade cada vez mais necessária frente aos conflitos internos e à convivência com o nosso próximo. Todas as virtudes, assim como nossos vícios, manifestam-se de acordo com o grau de consciência de cada ser. Digo isso para que reflitamos acerca daquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes damos a desculpa que não podemos fazer algo, atingir um objetivo, renunciar desejos. Tal situação apenas nos acomoda, pois alimenta nossa vitimização, iludindo-nos diante de nossos vícios e fraquezas morais. Ao tomarmos um indivíduo milionário como exemplo de posse material e dizermos que não contribui com doações, dizermos nós, não contribuo com doações porque não sou rico. Assim também fazemos com as questões morais. Idealizamos alguém que, com muito esforço e dedicação, ascendeu espiritualmente, e nos damos por satisfeitos em utilizarmos a desculpa de que não posso vencer minhas deficiências. A medida de comparação deve ter como alvo apenas a própria pessoa e como parâmetro um ideal, um ser que entendamos como iluminado. Um fósforo ilumina, uma lâmpada ilumina, um holofote ilumina, uma estrela ilumina. Então, deixemos a vaidade de lado e façamos a nossa luz brilhar, não para iluminar os outros, mas para tornar cada vez mais conhecido o nosso interior e a nossa verdade. Não tenhamos dúvidas quanto à potência de luz que somos. Apenas procuremos viver sinceramente em paz, harmonia e equilíbrio. Um abraço do amigo Zamok. Então, vamos analisar agora cada ponto que ele traz. Então, ele começa dizendo que a harmonia a ser atingida por todos nós não é uma utopia, não é algo utópico, não é algo inalcançável, mas sim uma necessidade cada vez mais necessária frente aos conflitos internos e à convivência com o nosso próximo.
Então, frente aos conflitos internos, veja que ele não fala dos externos. A gente se prende muito aos conflitos externos. A gente, voltando àquilo que eu disse no primeiro trabalho, a gente consome demais pensamentos negativos, ideias preconcebidas que nos levam sempre a caminhos escabrosos, caminhos que nos trazem uma convivência cada vez pior. Então, a harmonia, o estado de harmonia entre todos os seres, ele tem que começar com a harmonia de nós mesmos. Por isso que ele fala dos conflitos internos. Então, não adianta eu querer pregar a harmonia se eu não encontro essa harmonia interiormente em mim. Então, eu estarei falando de alguma coisa que eu não vivo, que eu não consumo, que eu não experimento. Então, eu preciso primeiro ter um contato direto com essa harmonia, para que então eu possa conviver e resolver os meus conflitos internos e fazer uma melhor convivência com o meu próximo. Então, o meu próximo pode ser a minha esposa, os meus filhos, meus netos, o esposo de alguém, seus filhos, seus netos. Então, pode ser um conflito que vivemos com os nossos chefes superiores, hierárquicos. Então, nós precisamos de viver esse estado de harmonia. Nós aqui no curso do Trevo Sagrado, todo dia, para nos harmonizarmos, nós repetimos 3 palavras que traduzem aquilo que a gente deseja. Então, a gente fala da paz, da harmonia e do equilíbrio. E eu chamo essas 3 palavras palavras mágicas, porque elas criam em nós, quando nós temos a nossa consciência em perfeita sintonia com elas, um estado interior que reflete o que essas palavras representam. A paz, ela é proveniente de Deus e ela se espalha, ela é permitido que chegue a todos os seres. Então, é uma energia que existe naturalmente, mas que existe também a possibilidade dela encontrar morada em nós. Da mesma forma, a harmonia universal é algo que permite que tudo no universo conviva de uma forma tão perfeita em que um sempre colabora e contribui para que o outro também esteja no seu próprio espaço. Então, nós podemos falar da harmonia das esferas. Cada sistema planetário tem a sua harmonia. São 9 planetas aqui no nosso sistema solar, cada um tem seu espaço, cada um percorre a sua órbita. Mas, como são planetas irmãos, é natural que tentem se aproximar por uma atração derivada da afinidade. E é natural, então, que haja um movimento no sentido de nós procurarmos o planeta nosso vizinho e vamos a ser acolhidos até um certo ponto. Logo depois que atinjamos o campo energético daquele planeta, o nosso é repelido e volta à sua posição inicial. Então, a convivência com o nosso vizinho, ela é uma convivência especial, é uma gravitação. Nós podemos gravitar em torno de outras pessoas, convivendo, mas respeitando o seu espaço. Podemos nos aproximar para ajudar, ou para perceber, ou para entender o outro, mas depois voltamos ao nosso quadrado, ao nosso próprio lugar. Então, assim como existe essa gravitação universal de todos os sistemas planetários, assim também existe no meio atômico a gravitação dos átomos, dos elétrons que se movimentam e se aproximam e se repelem. Então, assim é a harmonia do universo. Tudo está em harmonia. Cada um usa o espaço que foi determinado
pode se aproximar, mas sempre volta para o seu estado. Então, isso nos mostra que, por mais que nós queiramos interferir na vida do nosso semelhante, nós temos de entender que ele tem o direito de ocupar o espaço que ele está ocupando, de fazer o que ele está fazendo, de representar o papel que ele representa. E a nós compete sempre o respeito, para que esse respeito crie, então, a harmonia. Então, não é uma utopia. Se nós praticarmos isso, o respeito ao nosso semelhante, se nós apenas o procurarmos para uma ajuda, ou para pedir, ou para dar alguma ajuda, nós estamos respeitando o espaço dele. Se ele não puder dar, a gente volta ao nosso ambiente e vai procurar a ajuda que precisamos em outro. Mas, então, não é utópico. A harmonia existe como criação do nosso Pai, e, portanto, ela está presente no universo inteiro. O nosso papel é apenas alcançá-la, entendê-la e praticá-la. Como todas as outras virtudes, como a paz, nós precisamos entender que a paz existe em todo o universo, como uma energia que Deus criou. Então, quando Ele nos criou como seres para viver em paz. Se nós não vivemos em paz, não foi por culpa de Deus, foi por culpa das nossas próprias decisões, do nosso afastamento do outro, de não querer compreender o outro em sua especificidade, por não entender que o outro pode ter formas diferentes, gostos diferentes, planos diferentes, mas continua sendo nosso irmão e, portanto, nós temos o dever de respeitá-lo. Então, assim, seriam sempre essas virtudes universais da paz, da harmonia e do equilíbrio, que, se respeitadas, conhecidas e sentidas, a harmonia, a paz e o próprio equilíbrio não seriam utopias, seriam realidades vividas. No segundo parágrafo, ele diz: todas as virtudes, assim como nossos vícios, manifestam-se de acordo com o grau de consciência de cada ser. Perfeito. Não tem afirmação mais adequada do que essa. Então, todas as virtudes que nós alcançamos, elas se manifestam de acordo com o grau de consciência que nós temos. Então, se eu atinjo a virtude da caridade, se eu procuro fazer a caridade a todos os que necessitam, mas tendo cuidado de usá-la como instrumento de levar o meu semelhante ao equilíbrio e não torná-lo um ganancioso, não torná-lo uma pessoa que vai ficar eternamente submisso à caridade. Então, se nós fazemos essa virtude da caridade, nós estamos ajudando os nossos semelhantes a elevar o seu grau de consciência própria. Então, tanto nós como aqueles a quem nós fazemos a caridade devem ser despertados para a consciência da realidade que cada um é o que é e precisa ser o que deve ser. Digo isso para que reflitamos acerca daquilo que está ao nosso alcance, é como ele termina esse parágrafo. Então, todas as virtudes, assim como nossos vícios, manifestam-se de acordo com o grau de consciência de cada ser. E digo isso para que reflitamos acerca daquilo que está ao nosso alcance. Então, aquilo que nós somos capazes de compreender. Aquilo que nós não compreendemos ainda, vamos nos esforçar para tentar compreender, vamos tentar buscar isso através dos meios que estiverem ao nosso alcance para poder encontrá-los. No terceiro parágrafo, ele nos fala, então, muitas vezes damos a desculpa que não podemos fazer algo, não podemos atingir um objetivo ou renunciar a desejos. Nós achamos que temos isso, que não podemos fazer algo, atingir um objetivo ou renunciar a desejos. Então, ele continua dizendo: tal situação apenas nos acomoda. Quantos seres humanos vivem acomodados nisso? Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não nasci para ter isso. Enfim, nós começamos a colocar
os obstáculos para a nossa vitória. Em vez de nós dizermos que sim, nós seremos capazes de atingir todos os nossos objetivos, basta que usemos toda a nossa força, toda a nossa determinação na direção correta. Então, todos nós temos essa possibilidade. Então, quando a gente dá a desculpa que não podemos fazer algo, atingir um objetivo ou renunciar a um desejo, significa que nós estamos nos vitimizando, estamos anulando a nossa capacidade, a capacidade que Deus deu a todo ser humano de se superar a si mesmo, de, pela sua mente, construir aquilo que deseja e, através do pensamento, manter esse pensamento até a solução, até a resolução daquilo que nós precisamos. Então, como ele diz, tal situação apenas nos acomoda, pois alimenta a nossa vitimização, iludindo-nos diante dos nossos vícios e fraquezas morais. Então, é um ciclo vicioso em que nós não saímos do lugar onde estamos e não queremos sair. Então, é difícil realmente alguém ser ajudado quando ele não quer modificar. Então, quando nós trabalhamos aqui no Trevo Sagrado e damos conselhos, orientações, nós sempre provocamos isso nas pessoas. Olha, tudo que a gente está falando aqui não vale nada se você não resolver levar a sério. Se você fizer o que a gente está te aconselhando, você vai ver que obtém o resultado. Mas se você não fizer, não cai do céu por acaso. Tudo é resultado do nosso esforço, do nosso trabalho. Não é alguma coisa que vai cair miraculosamente no nosso colo. Então, nada de se vitimizar. Lembre-se que vocês todos nós, nascemos com as mesmas possibilidades, os mesmos centros de percepção, a mesma capacidade de aprender, de estudar, de meditar, de evoluir. Então, Deus nos deu a todos as mesmas condições, Ele não deu a mais um e a outro menos. Os que têm mais e outros menos é porque uns são esforçados, uns se dedicaram para que possam atingir, que tem a ver com o parágrafo anterior, que diz, muitas vezes damos desculpa de não podermos atingir algo. Então, nós nos vitimizamos, ficamos naquela, coitadinho de mim, não consigo, Deus é injusto e tal, e não fazemos nada para mudar. Então, esse trabalho desse nosso irmão nos leva para mostrar um caminho. Diz, não, você pode, você tem todos os recursos que Deus já lhe concedeu para atingir o objetivo que você desejar. Só falta realmente a decisão e procurar entender como é que funciona o pensamento, de que maneira pode ser dirigido para que você possa ter o sucesso necessário. Mas, para isso, é necessário também que tenhamos clareza naquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós queremos fazer coisas mirabolantes, queremos botar o telhado da casa sem ter preparado as paredes e o alicerce. Então, não, a gente tem de criar as coisas a partir da base, para saber exatamente o que é que nós queremos atingir, quais os objetivos queremos atingir e de que maneira vamos atingi-los. Então, se nós não fazemos isso, há simplesmente um erro de entendimento de como é que funciona, como é que o nosso. É como se Deus nos desse um manual de instruções para nós podermos realizar tudo, mas nós não dedicamos tempo e atenção a ler esse manual de instruções. E aí ficamos sempre nos lamentando de que não conseguimos, não podemos, etc. Depois, no quarto parágrafo, ele fala: se nós tomamos um indivíduo milionário como exemplo de posse material, então nós afirmamos por nós mesmos: eu não contribuo com doações porque não sou rico. Ora, meus irmãos, ninguém é tão pobre que não possa dar uma palavra de conforto, dar uma palavra de entusiasmo, dar um conselho, dar uma mão. Então, tem tanta coisa que nós podemos dar sem tirar nada do nosso bolso. Tanta coisa, um abraço num momento certo pode ser um tesouro maior do que a riqueza toda de um milionário.
Quantos milionários vivem tão tristes internamente, não vivem com medo de perderem tudo, e então esse medo que têm é a própria negação daquilo que eles possuem. Khalil Gibran, ele diz que o que é o medo da sede quando seu poço está cheio, senão a sede insaciável. Então, nós temos sempre de entender que nós temos muito para doar, muito. E é próprio Gibran quem diz: vós muito pouco dais de vossas posses, quando realmente dais. É quando dais de vós mesmos que realmente dais. Então, dar de si mesmo é isso, é o conselho, é o ouvido, permitir que o outro desabafe conosco. A gente perdeu o hábito de escutar o nosso semelhante, então muitas vezes o que ele precisa é só de alguém que o escute. Por que é que surgiram tantos serviços de apoio àqueles que estão tentando suicidar? O que é que eles fazem? Apenas tem lá na sede dessa instituição pessoas treinadas para receber um telefonema daquele que está prestes a suicidar e então conversar com ele, apoiá-lo, entendê-lo. Não vai tentar dissuadi-lo, vai apenas procurar lembrá-lo de fatos bons, de coisas agradáveis que a vida tem, de coisas fantásticas que a vida lhe dá. Então, com isso, muitas vezes eles conseguem dissuadir aquele ser de tirar a própria vida. Então, isso é dar de si mesmo. Eles estão ali dando um pouco de tempo. Cada um desses voluntários, ele tem lá 1 hora ou 2 horas de trabalho, e nesse horário de trabalho ele atende as pessoas que ligam desesperadas, praticamente no momento de terminar com suas vidas, e eles então, através dessa suprema caridade de dividir o seu tempo, escutar o seu semelhante e lhe dar alguns conselhos, algumas orientações, consegue evitar muitos dos suicídios que aconteceriam. Então, nós temos muito para dar ao nosso semelhante. Não é que a gente se habituou a achar que a dádiva tem de ser sempre algo que você tira do seu bolso para dar ao outro, que você tira de si a sua roupa que você vai tirar para dar para o outro. Então, a gente sempre acha que a doação é uma perda para nós. A doação, verdadeiramente, é um roteiro para o nosso crescimento. Lembra de Francisco de Assis? Ele diz: é dando que recebemos. Então, quanto mais nós doarmos ou nós nos doarmos, mais seremos beneficiados nas nossas próprias necessidades. Nos momentos das nossas dores e sofrimentos, nós sempre encontraremos ombros amigos, ouvidos atentos e abraços carinhosos para nos acolher. Então, por isso que ele faz essa referência ao milionário, porque tem posses materiais, e a gente dizendo que não pode doar porque não é rico. Assim também fazemos com as questões morais. Idealizamos alguém que, com muito esforço e dedicação, ascendeu espiritualmente, e nos damos por satisfeitos em utilizarmos a desculpa de que não podemos vencer nossas deficiências. Ora, se aquele conseguiu alcançar a sua ascensão espiritual, ele não fez aquilo de graça, ele não fez aquilo simplesmente esperando dentro de casa que o milagre acontecesse. Ele fez aquilo por trabalho, ele fez aquilo por busca, ele dedicou tempo e atenção, leu, estudou, procurou reuniões onde pudesse encontrar orientações para aquilo que ele queria. Então, ele dedicou muitas vezes uma vida a adquirir aquele conhecimento espiritual, aquela elevação espiritual. Então, os outros simplesmente acham e dão essa desculpa que eu não posso vencer as minhas deficiências. Procure ver uma história de um empresário de sucesso. Vai ver, vá a fundo, pesquise a vida dele, e você vai ver, é muito trabalho, muita dedicação, muito esforço empregado para chegar onde chegou. Então, aquele que não se esforça, quer chegar lá, como é que chega? Não tem como. Então,
mais uma vez, ele chama a atenção da vitimização que nós fazemos. Ah, fulano, ele teve sorte, foi bafejado por Deus e tal, e eu não, o Deus comigo é ingrato, foi padrasto, não foi pai. Então, esse tipo de comportamento é uma vitimização que não nos leva para lugar nenhum. Em vez de vencermos essa utopia e nos consagrarmos a um trabalho, a gente fica, então, sempre, coitadinho de mim, eu não consigo, tá? É essa aí. A medida da comparação deve ter como alvo apenas a própria pessoa e como parâmetro ou ideal um ser que entendemos como iluminado. Então, nós podemos ver a vida de alguém como um modelo para nós, um modelo a ser seguido. E então, se nós trilharmos o caminho que ele trilhou, dermos os passos que ele deu, é claro que nós vamos encontrar resultados semelhantes ao que ele encontrou. Então, nós também nos iluminaremos. Então, a iluminação não é conseguida por doação divina a um ser. A iluminação é fruto de um trabalho intenso, às vezes de muitas vidas, para poder se atingir um objetivo. Então, a gente não pode se comparar com o outro que atingiu simplesmente dizer, aquele foi bafejado por Deus, aquele foi ajudado por A, B ou C. Não, sempre há esforço, sempre há trabalho intelectual, sempre há trabalho moral, sempre há transformação, sempre há mudança de pontos de vista diante da vida que levam as pessoas a ascender. E os outros simplesmente acham que tudo caiu do céu por milagre, por acaso. E depois ele faz aqui uma comparação interessante, ele diz que um fósforo ilumina, uma lâmpada ilumina, um holofote ilumina, uma estrela ilumina. Então ele diz: deixemos a vaidade de lado e façamos a nossa luz brilhar. Então ninguém nasceu com deficiência de luz. Lembrem-se que nós fomos criados da mesma forma, exatamente com as mesmas possibilidades para todos os seres. Por que é que uns se iluminam e outros continuam apagados? Por falta de esforço, por falta de dedicação, por falta de objetivos. Então, diz aqui, façamos a nossa luz brilhar. Então, por muito pouco que seja a nossa luz, ela vai ser superior a de alguém. Alguém vai nos tomar também como parâmetro para chegar até onde nós chegamos. Então, que sejamos sempre espelhos onde as pessoas possam se refletir e ver que aquele ser que está servindo de modelo, ele também teve seus tropeços, suas dificuldades, ele lutou, ele dedicou-se a isso, não foi nada alcançado por acaso. Então, sempre há muito trabalho e muita luta, muito trabalho para atingir. Então, façamos a nossa luz brilhar, não para iluminar os outros, mas para tornar cada vez mais conhecido o nosso interior, a nossa verdade. Então, o primeiro trabalho que nós temos não é com os outros, é conosco mesmos. Nós primeiro temos de cuidar de que brilhe a nossa luz no nosso interior e que a nossa verdade possa ser comprovada, porque nós só podemos depois levar isso aos nossos semelhantes quando já tivermos aquilo perfeitamente identificado em nossa consciência, então já conhecido em nosso interior. E, por fim, ele diz: não tenhamos dúvidas quanto à potência de luz que somos. Apenas procuremos viver sinceramente em paz, harmonia e equilíbrio. Então, não tenhamos dúvida quanto à potência de luz que somos. Deus nos criou para isso, para sermos potências de luz, para sermos iluminados e iluminadores. Nós estamos aqui, o que é que essa entidade fez conosco? Ele trouxe a sua própria vivência, a sua própria luz, e a tornou visível para nós através de uma mensagem psicografada por uma médium. Então, o que é isso senão dividir essa luz com todos os seus irmãos? Então, porque quando cessa uma necessidade, quando cessa a necessidade de estudar, vem a necessidade de ensinar.
vem necessidade de dividir com os seus semelhantes aquilo que você aprendeu. Mas a gente muitas vezes encontra pedras de tropeço, encontra pessoas, cabeças duras, que não querem mudar, então esses a gente não ocupe muito tempo com eles, deixe que as leis divinas sabem fazer isso melhor do que nós. E quando nós queremos fazer isso, nos decepcionamos e acabamos contrariando a nós mesmos. Então, deixemos que as leis puxem, porque no devido tempo todos serão chamados e escolhidos serão alguns que se fizeram escolher. Deixa eu ver se temos tempo, 27. Essa outra, de 8 de 3 de 23, da mesma entidade, Zamok, ele fala, né, o tema dela é fraternidade. Então, ele diz: fraternidade é um bem adquirido pela sensibilidade humana em sua evolução. O que é fraternidade? O ato de fraternidade é ser fraterno. Qual é a raiz de fraterno? É frater. Frater, no latim, quer dizer irmão. Então, fraternidade é viver em irmandade com seus irmãos, viver em paz, viver em harmonia com seus irmãos. Então, a fraternidade, no seu sentido mais literal, antigo, ele queria dizer o seguinte: eu cuido do meu irmão. Então, a fraternidade é um bem adquirido pela sensibilidade humana em sua evolução. Então, só consegue ser fraterno verdadeiramente quem já atingiu essa sensibilidade em relação à humanidade, que já sabe que todos somos irmãos, que já sabe que todos somos filhos do mesmo princípio divino. Então, diante disso, nós podemos exercitar a fraternidade, ser fraternos. Mas ser fraterno não é só dizer coisas agradáveis, não. Ser fraterno é dizer à pessoa os erros que ele está cometendo, as consequências que esses erros têm, para que ele esteja alertado e possa mudar a sua maneira de viver. Então, isso é ser fraterno. Só que as pessoas, quando recebem um conselho desse, aí se zangam, achando que faltou fraternidade ou que está julgando. Não, não é isso, não é julgamento, é simplesmente mostrando a realidade, porque fraternidade ela será adquirida pela sensibilidade humana e sua evolução. Então, o indivíduo tem de evoluir, melhorar os seus centros de percepção, melhorar a sua capacidade de entender as leis divinas, melhorar as suas relações com a vida e com os outros seres, para que possa, então, exercitar esse bem grandioso que é viver em fraternidade. Então, diante das intempéries, vivemos necessidades que vão acontecendo alheias às nossas vontades. Então, ele diz aqui que muitas vezes a vida da gente nos traz problemas, que ele chama aqui de intempéries, que trazem necessidades de a gente resolver, vão acontecendo alheias à nossa vontade. Então, é aí que se manifesta a verdadeira fraternidade, porque diante dessas intempéries, vivendo necessidade, aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, ser fraterno é reconhecer esse estado e prestar a assistência que o outro precisa e merece. Pois ele diz: tais situações vão proporcionando que percebamos em nós e nos outros a necessidade de ajuda. Entendemos que os sofrimentos podem ser menores quando outros agem em nosso favor. Então, mais uma vez, a essência da fraternidade. Nós vamos percebendo nos outros e em nós a necessidade da ajuda. Ninguém é tão farto que não tenha necessidade de alguma coisa. E ninguém é tão desprovido que não tenha o que dar ao seu semelhante. Então, essas situações criam em nós essa virtude da fraternidade, de se cuidar e cuidar do outro. E depois ele afirma: a fraternidade é um sentimento que comprova a evolução humana. Então, quando nós vemos alguém que é fraterno, que está sempre pronto a ajudar o seu semelhante, sem interferir no seu próprio, na sua própria decisão,
A gente fala sempre, em vez de dar o peixe todo dia para o indivíduo que está com fome, dá uma vara, um anzol, uma isca, e ensina como é que ele usa, porque ele vai pescar e vai ter comida diariamente para comer. Então, é um sentimento que comprova a evolução humana. Então, quando nós desenvolvemos a fraternidade, nós estamos exercitando aquilo que há de melhor em nós. Nós nos acostumamos a entender, por exemplo, a nossa ordem é considerada uma fraternidade. Por que é considerada uma fraternidade? Porque é uma organização que foi criada com propósitos definidos para levar aos nossos semelhantes a oportunidade de, através do conhecimento, transformarem suas vidas. Através do conhecimento das leis, através da transformação de hábitos, usos e costumes, então as pessoas vão melhorando as suas vidas. Então, a fraternidade é esse sentimento que ele vai comprovar para nós quando nós virmos uma pessoa que exercita a fraternidade sem pensar na dádiva, sem pensar de que aquilo vai lhe trazer nada, simplesmente dão porque percebem a necessidade do outro e se doam inteiramente. Então, isso comprova que aquele ser já é um ser mais evoluído, que ele já conhece e respeita as leis. Começamos a olhar para o entorno e para o coletivo. Assim nos percebemos como parte do conjunto, deixando a indiferença, a desconfiança e a desigualdade para trás. Ganhamos sentimentos e percepções mais suaves e mais sutis. Então, veja como é bonita essa definição que ele dá para a fraternidade, né? Começamos a olhar para o entorno. Em vez de ficar focado só feito o burro que leva o antolho aqui, só consegue olhar para frente, não, nós passamos a olhar para cima, para baixo, para um lado e para o outro, para perceber os nossos semelhantes, perceber a coletividade, ver suas aspirações, ver suas necessidades, ver suas dificuldades, e assim nos percebemos como parte desse conjunto que é a própria humanidade. E aí vamos deixar a indiferença e a desconfiança e a desigualdade para trás. Então, nos doamos inteiramente. Há pessoas que nós podemos usar como exemplo para isso. Nós tivemos aqui, pertinho de nós, uma irmã Dulce, que viveu isso, uma vida inteira dedicada a isso. Vimos Madre Teresa de Calcutá, vimos um Chico Xavier viver uma vida inteira, até 93 anos, simplesmente dedicado ao outro. Então, nós temos algumas pessoas que podem nos lembrar que a fraternidade ela pode ser utilizada. Como o tempo já está um pouquinho avançado, eu vou só ler o restante, mas não vou comentar mais, que não vai dar tempo. Então, começamos a olhar para o entorno, para o coletivo e tal, ganhamos sentimentos e percepções mais suaves e mais sutis. A fraternidade teve um grande avanço, aqui ele vai entrar numa parte que é bem interessante, que é no feminino. Atenção para as nossas irmãs que estão conosco. A fraternidade teve um grande avanço quando o feminino se fez mais presente na vida humana. Lembre-se que a mulher era sempre relegada lá para um canto, só vivia para a casa, para o lar, não se envolvia na vida pública, em nada, né? Então, ele diz que teve um grande avanço quando se fez mais presente na vida humana. As mulheres, através da maternidade, envolveram a terra de pertencimento, de alimento e de colo. Ao se entenderem mães, o amor planta suas primeiras e mais belas sementes. Agora o alimento, o abrigo, as existências tomam uma dimensão elevada. Os seres não são sozinhos no mundo. Agora existe um eixo de ligação entre todos. O homem, a criança, o adversário, o inimigo, todos estão interligados, pois surgiram a partir de alguém. Fez-se necessário um ventre, os cuidados, os afetos e o amor. Ao feminino coube o despertar da fraternidade ao planeta. Com o aparecimento da mãe, surgiram o filho, o pai, a família. Bendito seja o feminino em todos nós. Ele termina dessa forma. Então,
Hoje só deu tempo para fazer algumas considerações de uma parte e meia dessas 40 e tantas páginas de iluminação dos nossos irmãos. Alguns usaram apenas para relações familiares, mas outros aproveitaram o tempo para trazer o seu próprio exemplo, e outros ainda, como essa entidade que se chama Zamok, que traz verdadeiras análises do comportamento humano, como esse que ele traz nessa mensagem no final em relação às mulheres. Benditas sejam todas as mulheres. Muita paz e muita luz, e obrigado pela paciência de ouvir esse pobre irmão. Ok, Ernesto, muito obrigado. Sejamos mais fraternos, ou sejamos mais feminino, e que realmente a gente pratique, né, essa doação plena, sem interesse em se mostrar melhor do que ninguém. Vamos à prece de encerramento, depois a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja e os nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim, dou por encerrada, na parte material, a sessão de hoje. E a palavra